tardinha, o tédio se aninha no seu coração. Venha juntar-se a nós, soltar sua voz, uma bela oração. Cante com brilho o doce estribilho de nossa canção. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha. O encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a fronteira fenece, irmãos dos dois lados, no amor irmanados, cantando, orando e vibrando. Na hora da prece, acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a dureza da vida. Venha no ar do seu canto, uma estrofe ao irmão que mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e deixe os doces deste ambiente que a alma arrebata. Luzes saindo engasgada, anunciando a presença de Deus. Anunciando a presença de Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um momento da Hora da Prece. Espero que todos estejam bem, em paz. Para darmos início a esse momento, eu vou iniciar com uma prece e posteriormente a gente lê uma mensagem que vai servir de reflexão e de harmonização para a gente darmos sequência ao momento da Hora da Prece. Então, nesse momento, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos entrar em sintonia com Deus, o Divino Mestre Jesus. Agradecer pela oportunidade da vida, que possamos estar com nossas mentes, nossos corações abertos para receber esses ensinamentos da melhor forma possível, segundo o nosso entendimento, e que eles possam ser transformadores, possam estar nos ajudando a nos alimentar espiritual e moralmente e nos melhorando, né, a cada dia em espíritos melhores sempre, e que possamos estar em paz, em harmonia nesse momento, através dos bons ensinamentos do Divino Mestre, e que esse alimento espiritual possa estar fazendo morada no nosso coração. Então, pedimos permissão à espiritualidade amiga para darmos início a mais um momento da Hora da Prece,
que o Divino Mestre possa nos abençoar e nos iluminar com sua paz e com seu amor, agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje eu trago uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 84, intitulada Levantando Mãos Santas, e ela é baseada em uma passagem que está lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, em que Paulo diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito, em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o Evangelho, o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Então, essa mensagem ela é bem interessante e aí ela nos traz, né, essa questão do levantar as mãos santas, né? E o que a gente deve pensar, né, refletir sobre essa mensagem são os resultados das nossas ações no dia a dia. Então, quando ele fala que Paulo não se referia apenas à exortação de louvor que se faz, né, nos centros religiosos, né, que se louva a Deus, né, e se exorta, né, a Deus levantando as mãos, né. Paulo ele não se referia apenas a isso, mas a todas as ações, né, a todas as obras edificantes do homem nas mais recônditas regiões do globo, como ele fala aqui. E aí o grande ensinamento para nós dessa mensagem de Paulo é que, além da obra terrestre, né, das atividades que a gente exerce rotineiramente por conta do nosso trabalho, né, como ele fala, que invariavelmente a gente ergue as mãos, né, diuturnamente, né, então, independente disso, a gente precisa santificar, né, a gente precisa santificar as nossas mãos, né? E quando ele fala em santificar as nossas mãos, é exatamente ter em mente qual é a finalidade e o conteúdo da ação despendida decorrente, né, dessas ações do meu dia a dia. Então, o que é que como que estão as minhas relações, né, pessoais? Como está com as minhas relações com as pessoas, né? Seja no trabalho, seja no meu lar. Como que estão as minhas relações? Será que eu consigo prosseguir sem cólera destrutiva, como ele fala aqui? Então, como que eu estabeleço as minhas relações, né? E por conta
né, das necessidades, né, da vivência, do meu dia a dia, seja por conta do trabalho, das minhas relações sociais, como que estão as minhas demandas? Será se elas são realmente úteis ou elas são inúteis? Então, Paulo ele traz essa mensagem para que a gente reflita sobre essa questão do santificar as mãos, né, nos ajuizando da finalidade do resultado das minhas ações no dia a dia. Basicamente é isso. Então, que a gente pense, né, que em todo lugar em que a gente estiver, seja na minha casa, seja entre amigos, seja no trabalho, a gente deve, em todo lugar, orar e levantar as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, que a gente possa tentar, né? Isso não é fácil, obviamente, porque onde há pessoas, né, a gente sabe que há atritos, há diferenças, mas é um convite à convivência, né, ao respeito, né, essa educação social que nos ajuda a caminhar para essa fraternidade universal. Somos todos irmãos. E como que eu trato esses irmãos que não é meu irmão de sangue? Né? Como que estão essas minhas relações? Será se eu consigo caminhar, seja em qualquer lugar, sem estar irritadiço, sem estar com raiva, sem ter ódio de alguém? As demandas. Será se as minhas demandas, que decorrem das minhas relações sociais, que decorrem das minhas necessidades pessoais, elas são úteis ou são inúteis? Então que a gente reflita em cima desses questionamentos, né? E tem um norte, né? Para que a gente consiga, dentro dessa mensagem de Paulo, de em todo lugar orar e levantar as mãos santas, sempre sem ira e nem contenda. É fácil? Não, mas é uma busca. A gente está sempre nesse processo de busca, né, de se melhorar. Então que a gente comece a colocar isso em prática, ou pelo menos a refletir sobre isso. Isso já é um passo. Então, essa é a mensagem do dia de hoje. Espero que todos possam ficar bem, em paz. Muita saúde a todos. Deus, eu tenho tanto amor pra dar, e a cada dia mais feliz por
cada dia viver com emoção. Contemplarei o seu olhar com tanto amor. Em suas mãos toda ternura ficará, agora e para sempre. Agora e para sempre. Olá, boa noite. É com muita alegria estar novamente participando desse momento, essa oportunidade de poder compartilhar com todos o Evangelho de Jesus e refletir um pouco com a sua mensagem em nossa vida que ilumina os nossos caminhos. E o Evangelho de hoje, que eu trago para a hora da prece, é o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, o item 9, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa passagem do Evangelho é de Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, nessa passagem de Santo Agostinho, que ele nos presenteia com essa linda orientação que nós vamos agora refletir e vamos dar início com a seguinte instrução de Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, Santo Agostinho aqui já inicia nos informando que, através dessa passagem, nós iremos ter uma orientação em algumas situações que acontecem entre a família. Os filhos que não conseguem compreender os pais e os pais também não conseguem entender e orientar o porquê de tudo isso. Porque essas situações que ocorrem e a gente presencia ao nosso redor não é algo que veio do nada, que não tem um motivo. E sempre existe uma causa, um porquê de tudo isso. E a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos compreender. Então, vamos, através dessa passagem do Evangelho, buscar algumas orientações para que a gente consiga, assim, refletir. E uma passagem que Santo Agostinho nos coloca é o seguinte: assim, segundo triunfe a boa ou má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência, pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Como eu falei, muitas situações que a gente não consegue compreender. E aí, não, como ele diz aqui, pode não ser dessa existência. E a gente ainda tem um olhar muito do que está, o que ocorre, o agora, porque o agora é o que está na nossa visibilidade, que a gente consegue enxergar. A gente ainda não consegue, não tem o véu do esquecimento, mas que a gente
pelo menos compreenda que existe algo do passado que a gente desconhece, porque é necessário que a gente não lembre. Seria muito difícil a gente ter como membro da família e saber que aquela pessoa no passado nos fez muito mal, porque a gente existe muito o sentimento de orgulho em nós e vários outros sentimentos ruins em nossos corações, e que a gente veio agora para trabalhar exatamente essas deficiências que nós temos ainda em nosso momento. E a família, quando ela acontece esses tipos de dificuldades e problemas, ali tanto vem o ofensor e o ofendido para retratar aquele momento. E eu não uso muito a palavra de que veio para pagar algo. Eu não utilizo muito essa palavra de algo que você veio para pagar castigo. Eu prefiro ver como uma oportunidade que a gente dá de vir juntos nesse meio, para que a gente juntos consiga corrigir algo que ficou no passado. Ter essa compreensão da gente de algo que aconteceu e a gente desconhece. E isso também não quer dizer que a gente vai ficar presa no passado, pensando o que foi que aconteceu, buscando respostas. O importante é a gente viver o presente, caminhar o hoje. Hoje é o que importa. Hoje é o que está ao nosso alcance. Se temos algo a ser corrigido, que seja nesse momento, mesmo com as nossas limitações, mas que a gente não fique presa no passado, buscando justificativas. Outra passagem muito interessante é que ele diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que eu fez assim e que vos deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgais se um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, o filho que vos causa desgosto, e dizei-vos: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será por vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderias crer. Não exige o saber do mundo. O ignorante, como o sábio, pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a reconhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, como ele diz aqui, como eu falei anteriormente também, o ofendido e o ofensor, ele vem como uma oportunidade de reparar algo que aconteceu. Então, que pais, mães consigam abraçar seus filhos e amar, compreender e educar. Como ele diz aqui, não há necessidade de saber do mundo,
de uma pessoa que tenha muito conhecimento. Basta que essa pessoa tenha sabedoria e para educar e orientar o seu filho. Muitos de nós temos alguns membros da família que às vezes não são os pais, os nossos avós, né, que tem avós, tios, tias, que nos auxilia muito nessa educação quando a gente é criança. Eu lembro que nós convivemos, assim, meus irmãos convivemos muito com os nossos avós paternos. E nossos avós, eles não tinham muito estudo, mas eles tinham assim uma sabedoria moral que eles nos educou, estava sempre ali nos orientando, os netos, e eles sempre nos ensinava muita coisa que até hoje ainda está em minha mente, que eu não consigo nenhum momento esquecer os ensinamentos deles, e que hoje serve muito para a minha vida, entre meus amigos, no trabalho, na sociedade, conhecimentos de comportamento moral e respeito pelo próximo. E isso é muito importante. Outro trecho muito importante da gente refletir é que ele diz que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não têm censuras a se fazer. E sua consciência pode estar tranquila, mas o desgosto muito natural que experimenta do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação, pela certeza que não é senão um atraso, e que lhes será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Aqui é nos chamar a atenção do cuidado da criança desde aquele bebezinho. A importância dessa observação para a criança nos seus comportamentos, em algumas atitudes. Isso é necessário ser observado para que possa educá-la. E ele faz uma comparação do bom jardineiro, né, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Então, nessa fase da criança, é muito importante essa educação. É um momento que a criança ela está absorvendo tudo ao seu meio. Maria Montessori, que ela foi uma médica italiana e também se especializou em pedagogia, ela diz que a criança, ela até dá uma faixa etária, até os 6 anos, a criança ela tem uma mente absorvente. Ela chama mente absorvente. A criança ela está absorvendo
tudo que acontece ao redor dela. E sem que haja necessidade de existir um professor, que existe alguém ali para mostrar. Ela está absorvendo tudo. Por isso a importância do exemplo nessa fase, por isso a observação. Quando tem as atitudes do lado do bem, estimular mais ainda, e quando é tendência para o mal, é educar. Então a educação, desde o início, ela é necessária. Dizer que a criança não compreende, não entende, já é comprovado que isso não é verdade. Como já falei do livro da Maria Montessori, que tem um livro dela, que é A Mente da Criança, a Mente Absorvente, é o momento que ela está mais aberta para assimilar tudo. Ela está vendo para o lado espiritual, ela está mais para o lado de lá, que é o lado do espírito, do que ainda aqui do lado da terra. Então é necessário que nesse período os pais ou os responsáveis, né, às vezes não são somente os pais, pode ser os avós, como já falei, os avós que têm mais convivência com a criança, os tios, as tias ou qualquer um que seja responsável pela criança, que fiquem atentos para essas atitudes, para que a criança ela já seja educada, trabalhada, para quando chegar a sua fase adulta, jovem, que já está com as suas convicções, tudo já pronto. E aí é mais difícil deles aceitarem e assimilar. Para concluir essa passagem do Evangelho de hoje, vou ler um trecho aqui, achei bem importante da gente refletir. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Olha como ele colocou aqui, é verdade, né? De todas as provas mais penosas são as que afetam o coração, porque é o sentimento, é onde estão os nossos sentimentos. E Pestalozzi, ele já ensinava que nós precisamos trabalhar na criança mente, coração e mãos. Não dá para trabalhar somente uma esquecendo da outra. É necessário que trabalhem as três em conjunto, simultâneas. Cabeça é o intelecto, coração é os sentimentos, as emoções e mãos é o trabalho. E hoje a gente vê, infelizmente, sendo desenvolvido nas crianças muito o lado intelectual e esquecendo o sentimento, as emoções, que é o coração, é deixado de lado. E aí é onde a gente precisa, nesse momento, todos nós adultos responsáveis, pais, mães, avós, tios, tias, qualquer quem seja responsável por uma criança, desenvolver esses três elementos. Cabeça, coração e mãos. Então, que Deus abençoe a todas as famílias, a todas as crianças, e que a gente possa ter um futuro, o futuro ele vai depender das nossas crianças de hoje. Então, que a gente possa ter uma orientação, iluminação de nosso Mestre Jesus, para que a gente possa educar as nossas crianças. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todas as famílias. Vai
mostra a ele se o amanhã será melhor. Será feliz se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Boa noite, meus irmãos. No Livro dos Espíritos, hoje, nós vamos estudar as questões 551 a 556, sobre o tema Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. E do que Kardec está falando aqui? O que ele pergunta? Que tema é esse? Bom, primeiro, o que é essa história de talismã? Pelo conceito do dicionário, talismã é um objeto que a gente guarda conosco e que a gente atribui um poder sobrenatural. É como se esse objeto pudesse fazer toda a diferença sobre a nossa vida, sobre os acontecimentos da nossa vida. Possuir esse objeto, por exemplo, um cristal, a figuinha que se coloca na fita vermelha, que é muito próprio da nossa cultura, né? Para o bebê, para evitar o mal olhado. É a questão de você, como a minha mãe fazia quando eu era criança e eu ia viajar, ela tinha um Salmo 23 digitado, datilografado naquela época, tá? Tô me entregando. E guardava dentro da nossa bolsa ou costurava na barra do vestido e dizia que, bom, enquanto a gente estivesse com aquele Salmo 23 costurado na barra do vestido, nada aconteceria. Então, isso é um talismã e, ao mesmo tempo, um amuleto, né? O amuleto, ele tem é um talismã que tem essa pegada de proteção. E nós, né, na nossa cultura, nós ainda temos muito disso, do mítico, de atribuir algo que está externo a nós, essa questão da resolução da nossa existência, porque, vamos e convenhamos, é um pouco mais fácil, não é? O problema é quando isso se torna um apego e tão definitivo na nossa existência que se você perder esse objeto, você se desestrutura emocionalmente. A sua psique se desarranja e é aí que acontecem as vinculações. Em capítulos anteriores do Livro dos Espíritos, nós vimos toda a questão da afinidade fluídica, da força do pensamento e da vontade. E que é esta força que este pensamento, a somatório de todas as nossas atitudes durante o dia, durante as 24 horas do dia, inclusive enquanto dormimos, atitudes, pensamentos, emoções que transformam ao nosso redor esse ambiente que Joana de Ângeles chama de psicosfera. E o que nos dizem os espíritos? No primeiro ponto, eles nos alertam: nenhum objeto age ou tem esse poder de ação, magnética ou não, sobre ninguém, se você não se vincular a ele, tá? Então, isso tem a ver com eu, espírito, que projeto as minhas ansiedades, as minhas perspectivas sobre um objeto. E vocês poderiam me dizer: Ana, olha, mas eu tenho um terço, eu tenho aquele objeto, aquele cristal que tantas culturas utilizam, né? A gente não está condenando nada, porque a doutrina espírita não condena, ela apenas esclarece. É um estágio. Então, a posse desse objeto pode trazer para mim essa ideia, essa questão de que então, ele me mobiliza emocionalmente, positivamente, para que eu possa agir no mundo, agir na vida de forma positiva. Me dá um conforto. É verdade. Isso
É um efeito que a própria psicologia já estuda. Existe um efeito no emocional dos objetos. Inclusive, você poderia dizer assim, algumas pessoas, né, minha avó muito católica e uma sábia, e ela tinha, como quase todas as casas católicas, essa coisa da Bíblia que fica aberta em determinada parte, e a ideia de que a Bíblia protege então esse lar. E isso pode muito bem ser verdade, se todo dia a gente for lá ler um pedacinho, fizer essa prece, fizer esse momento de mini culto do lar, trazendo todas essas vibrações. Mas o livro pelo livro, aberto, pegando poeira, ele não vai trazer nenhuma modificação do ambiente. Tanto é que, às vezes, a gente tem aquele objeto, aquele livro, que traz muita informação, muita essência, muita sabedoria. Às vezes o evangelho, nós somos espíritas, o evangelho segundo o espiritismo, e fica ali, você abre e fica ali aberto naquela determinada página, mas se ninguém pensa, ninguém reflete sobre aquilo, você não constrói boas vibrações, tá certo? Então, um objeto por si só, nos respondem os espíritos, não é capaz de trazer ou de influenciar positiva ou negativamente a vida. A influência, de fato, é de quem acredita, da força do pensamento de quem deposita nesse objeto as suas expectativas e as suas esperanças. Nesse capítulo também, ele vai falar de feiticeiros, que nessa época, nesse momento, a gente poderia estar colocando, né, eram pessoas a quem se atribuía um poder sobrenatural, tanto positivamente como negativamente. A questão do mal olhado, a questão da benzedeira. Então, porque fulano fez trabalho contra mim, e agora, o que eu vou fazer? Então a gente tem isso também muito na nossa cultura. E o que os espíritos nos dizem é que, de fato, nenhum ser consegue fazer esta influência sobre o outro que não esteja na previsão da lei de causa e efeito, que não esteja submetido à lei, né, as regras da afinidade fluídica. Então, muitas vezes, pela minha superstição, eu me vinculo negativamente àquela pessoa. Uma boa prece, uma vida reta, um comportamento ilibado, a gente está sempre alinhado com o bem, com o desejo do bem, ergue todas as nossas barreiras protetivas e não nos deixa cair em nenhum processo obsessivo, que é o que as pessoas nos dizem. Ana, e a benzedeira? Ela não está fazendo para o bem? Está fazendo para o bem, claro que está. E nesse processo é um passe que ela faz, é uma transfusão magnética de energias, muitas vezes sem nem a consciência da teoria, mas a doutrina espírita nos explica muito bem o que seria isso. Então, essas pessoas que têm magnetismo mais exacerbado, que são capazes de doar e mobilizar suas emoções e suas intenções com um magnetismo mais acentuado, essas pessoas, isso é uma característica biológica inerente, anímica das pessoas, e aí, como que eu me relaciono com isso? Então, no ato da benzedeira, eu levo a criança para que a nossa querida irmã, ela ore, e aí ela usa o raminho, mas se ela não tivesse o raminho de arruda, funcionaria? Claro que funcionaria, porque o que é mais importante é a doação de energia e o desejo sincero, a fé dela na capacidade de ajudar. Não é o raminho de arruda que faz a diferença, é a fé, é a transfusão de energia de um indivíduo para o outro. Então, meus irmãos,
Aqui a gente não está falando contra as pessoas, por exemplo, que guardam um terço, que tem o seu crucifixo dentro de casa, e então eu tenho aquele meu santinho, não é? Dentro da bolsa, o meu salvo. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está falando é, ok, você anda com o Salmo 23, pois então leia-o diariamente, leia-o com sentimento, não mecanicamente, e aí todas as energias, os vínculos que você necessita com os bons espíritos, eles acontecerão, eles serão mais fortalecidos, tá? Simplesmente o ato de andar com ele não vai fazer diferença, porque o que vai fazer diferença é o seu pensamento e o seu comportamento. Também nos dizem os espíritos, né? Porque Kardec pergunta, então tem um ritual, aquelas rituais, fórmulas que às vezes as pessoas repetem, reproduzem, e aí a gente está falando do século XIX, ainda era muito forte essa cultura, né, dos rituais de magia negra, então eu vou dizer palavras específicas numa determinada linguagem, e isso aí, gente, isso pega. E é a mesma coisa, os espíritos dizem, claro que não existem fórmulas que possam ir ao encontro ou de encontro ou modificar a lei de causa e efeito. Então, o que não são as palavras que são ditas, mas é a energia, a intenção que é lançada sobre o outro. Já nos dizia Jesus no Evangelho, não deveríamos nem dizer, daquele que diz raca ao seu irmão. Né? Que lhe vira a cara, porque isso é um ato de rebeldia, de agressão, e portanto você só faz isso imbuído de um sentimento muito negativo. Mas Ana Paula, então, se eu sou alvo desse sentimento negativo, como eu me defendo? Evangelho no lar, prece, desejo no bem, não é? Agir como Jesus nos orienta, desejar a quem te deseja o mal, todo o bem do mundo. Devolver com o bem o mal que alguém te fez. E é isso, meus irmãos, eu espero ter ajudado, e por favor, vão ao livro dos Espíritos, leiam as perguntas, leiam as respostas. Esse é um livro muito instrutivo e que nos ajuda muito a compreender a doutrina espírita. Paz e bem a todos. Pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti, existe em teu olhar tanta poesia que me faz sonhar. Você, amigo, a paz interior, fruto da luta do teu conquistar, tua consciência, o guia do teu coração, nessa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tudo é paz, profundo amor, sem dor, só alegria. Ainda é tempo de plantar, lançar sementes nesse chão, no coração, em gestos simples de amor, na vida a dois, ou como for, com coração, com coração.
pulsar dentro de ti. Existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. Existe um coração a pulsar dentro de ti. Existe em teu olhar tanta poesia que ele faz sonhar. Busque você, amigo, a paz interior, fruto da luta do teu conquistar. Tua consciência, o guia do teu coração, essa busca de viver de bem com a vida. Sinta a vida em você, poesia quer dizer se transportar e transformar o mundo em paraíso, onde os sonhos são reais, onde o mal não existe mais, e tu levares profundo amor, sem dor só alegria. Ainda é tempo de cantar, lançar sementes nesse chão, no coração, no coração. Em gestos simples de amor, na vida dois, ou como for, um coração e poesia. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para esse momento do passe, procurando o auxílio na respiração, colocando a nossa atenção no movimento que o ar faz durante a respiração, entrando e saindo do nosso corpo. Inspiremos longa e profundamente, com calma, observando o movimento do ar passando por nossas narinas, expandindo nossa caixa torácica, nosso abdômen e o caminho de volta. Inspiremos e expiremos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade que tivemos hoje de refletir sobre o seu Evangelho. Que possamos compreender a nossa finalidade, o propósito de nossas vidas, que é o de colocar em prática o maior mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mentalizemos a figura do nosso Mestre Jesus, nos permitindo a presença da espiritualidade amiga neste momento ao nosso lado. Os benfeitores espirituais aplicam nos passes que dispersam as energias deletérias com as quais nos envolvemos ao longo da semana, todas as vezes que não controlamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas atitudes. Nossos irmãos desobstruem os nossos centros de força, livram-nos dessas energias pesarosas, deixando-nos em condição de receber, a partir da nossa conexão com a espiritualidade amiga, todas as benesses que o nosso Mestre Jesus derrama sobre nós.
estejamos conectados com Jesus, nosso Mestre, para receber neste momento tudo o que precisamos. E mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Deus em gratidão pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de aprendermos a amar e por todas as oportunidades de servir, ajudando aos nossos irmãos que a vida nos apresenta. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe, esteja em nossa residência, envolva e acolha todos os corações que nela residem, encarnados e desencarnados, e que possamos estar de volta no próximo domingo para mais um aprendizado na hora da prece. Assim seja.